eu pessoalmente tive alguns problemas, logo recebi o convite. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo. Em relação ao Filipe, O Leonardo Jardim falou do Filipe Luiz. Em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei. Gente, o cara falou do Pedrinho do Cruzeiro. É só perguntar a ele, ele pode responder melhor do que ninguém. Porque eu O cara mandar mensagem pro Filipe Luiz depois da demissão. passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei. Porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida. Olha o motivo que o Flamengo demitiu o Filipe Luiz. Me convidaram para vir para o Flamengo. O presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões. São sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós a expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e à brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, pelo menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004. Agora, o que o Leonardo Jardim falou é inacreditável. Presta atenção nessa declaração. Um pouquinho ano passado, acho que em agosto do ano passado, você disse que não assumiria nenhum outro clube no Brasil. Não sei se foi em agosto ou mais para a reta do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. Essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser, eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Mas logo recebi o convite do Flamengo, vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora, e na mensagem dizia porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma,
falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último. Vocês acham que acabou? O Leonardo Jardim ainda respondeu sobre a trairagem com o Cruzeiro. A relação e a amizade e o carinho que eu tenho pelas pessoas, nada mudou. Nada mudou e eu digo-vos pessoalmente. Eu às vezes vejo, tu traíste o Cruzeiro. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo, que é o presidente. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é o dono do clube. Basta um jornalista perguntar a ele se alguma vez eu o traí em relação a alguma situação. Eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele, ele pode responder melhor do que ninguém. Porque no Brasil toda a gente tem opinião, toda a gente fala. É só perguntar a ele. Por isso, o carinho é o mesmo, a amizade que eu tenho com algumas pessoas lá dentro é a mesma. Muitas delas mandaram mensagem a felicitar eu voltar aqui ao Brasil e não podemos mostrar as coisas em termos competitivos. Claro que eu quero os ganhar a 200%, não há 100 a 200%. E aí, nação, pô, que vergonha, hein? O Leonardo Jardim deu a palavra 4 meses atrás e agora a palavra dele já não vale de nada. Perdeu a oportunidade de ficar quieto. E vai ter uma baita pressão na equipe do Flamengo. Por que eu digo isso? Porque assim, a torcida não gostou, os jogadores não gostaram, muitos ali jogaram com o Felipe Luiz. Vale a gente lembrar que Arrascaeta e Bruno Henrique, por exemplo, jogaram com o Felipe Luiz. Quando ele era jogador do Flamengo, esses caras eram amigos próximos dele. Então assim, e são líderes do elenco também. Já tem a pressão interna dos jogadores, vai ter pressão de torcedor, ter pressão da imprensa. O Leonardo Jardim vai ter que dar muito certo no Flamengo e é logo de cara. E logo de cara já tem uma pedreira que é a final contra o Fluminense, que vem jogando muito bem. Diferente do Flamengo, que não vem com um bom rendimento. Então assim, a pressão exercida sobre esse treinador, por tudo que aconteceu e por todo o amadorismo que o Flamengo soube lidar, não soube, aliás, né, com a demissão dele, vai fazer com que ele tenha muita pressão. Eu, particularmente, acho um bom treinador, fez um bom trabalho no Cruzeiro, não é aquele cara que gosta de ficar com a posse, vai irritar a torcida muitas das vezes, mas é um time competitivo, é um time forte. É um time que ele fez no Cruzeiro, que tinha aquela posse de bola enganosa com o Fernando Diniz. Agora não, no Cruzeiro ele foi lá, montou uma equipe que era muito mais dinâmica, era uma equipe também que era direta, transição rápida, veloz, gostava de jogar nesse contra-ataque rápido. Vai ser diferente com o que o Flamengo está acostumado. O Flamengo gosta de equipes com a posse da bola. Por mais que a torcida criticasse o Felipe Luiz, ele jogava com a posse. Ele jogava tentando agredir seu adversário. Muitas das vezes não conseguia, bem verdade. Mas esse era o estilo de jogo do Felipe Luiz. Agora, o estilo de jogo do Flamengo com o Léo Jardim pode se aproximar um pouco com aquilo que não deu certo do Tite. É aí que mora o problema. É um treinador muito diferente, com característica completamente diferente. Mas bora botar fogo na discussão. Quero saber agora da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.